Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui, nesse que nós temos qualificado como um tempo de Deus para nós, que é a Quarta com Bispo. Quarta com Bispo é uma programação semanal promovido pela área de comunicação da quarta região eclesiástica, a Igreja Metodista, que está compreendida nos estados de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo. Esses três estados abençoados que Deus tem me dado como parte do rebanho que eu tenho a responsabilidade de pastorear nesse tempo. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite, nós estamos aqui pelo YouTube, pelo canal de YouTube da nossa região, onde eu peço que você curta, comente, compartilhe dessa transmissão para que muitas outras pessoas possam ter acesso e sejam igualmente abençoadas como eu e você temos sido. Então, quarta com bispo, esse momento de falarmos as coisas de Deus para a nossa região, para o nosso coração, para as nossas vidas, todas as quartas-feiras às 20 horas. E como você já tem me escutado falar aqui nas semanas passadas, nas semanas recentes, nas semanas passadas recentes, eu tenho produzido aqui um tempo junto com vocês de falarmos sobre as leis da mente. Nós temos falado sobre as leis da mente e a maturidade cristã. Então, essa é a proposta para esse tempo. Falarmos sobre as leis da mente e a maturidade cristã, como que os princípios da nossa mente, que não são criações do ser humano e nem criações da ciência humana, como que nós podemos viver a bênção de Deus a partir dos princípios da nossa mente. Quando Deus fez o ser humano, Ele criou a mente humana, obviamente, e Ele colocou ali alguns princípios, algumas manifestações naturais da mente humana, que se nós pudermos, se nós conseguirmos fazer delas nossas aliadas, fazer de cada lei dessa nossa aliada, a nossa vida pode ser melhor. É certo que muitos e muitos anos depois, a criação de Deus, da criação do ser humano e da mente humana por Deus, o ser humano acabou sistematizando através da ciência o que hoje se consideram as leis da mente. Mas a verdade é que as leis da mente não são produções humanas, foram apenas catalogadas e sistematizadas pelo ser humano, mas são criações de Deus. Na primeira semana eu falei sobre a lei da substituição. A lei da substituição declara que a única forma, melhor dizendo, a única forma de você se livrar de um determinado pensamento é substituindo esse pensamento por outro. Ou seja, eu preciso fazer com que a minha vida seja regulada por pensamentos e princípios que eu vou usar em substituição àquilo que tem regido a minha vida e que não tem sido tão positivo assim. Tem gente que pensa, poxa, eu gostaria de ser regido por outros princípios na minha vida, mas eu não consigo. Não consegue porque você não aplica aquilo que Filipenses 4:8 determina para nós. Tudo que é de boa fama, tudo que tem conexão com o altar de Deus, se tem algum louvor, se é algo recomendável e associado a princípio de Deus, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Em algumas versões a Bíblia diz, seja isso que vocês devem pensar. Então, quando eu assumo novos pensamentos, novas referências de pensamentos, obviamente acontece, que as leis da mente determinam, que é a lei da substituição. Sai uma coisa que não serve e eu coloco outra coisa que acaba sendo para mim muito mais importante. Uma outra lei da mente é a lei do relaxamento. A lei do relaxamento nós falamos na semana passada. A lei do relaxamento diz que em toda atividade mental o esforço demasiado acaba sendo um tiro no pé, uma autossabotagem. O texto bíblico diz, descansa no Senhor e espera nele. Então aqui nós temos a segunda lei da mente, que é a lei do relaxamento. A lei do relaxamento diz então que a sua mente não pode ter uma
ação, uma atividade exaustiva, que vai além do nível razoável, porque isso é uma autossabotagem. E eu falei na semana passada que tem muita gente carregando fardos terríveis na vida porque não aplicam a lei do relaxamento. Eu falei semana passada, você pode acessar o vídeo aqui pelo canal do YouTube da região, se você não assistiu até agora. Eu disse que tem gente que tem carregado pesos excessivos na vida, uma vida muito dificultosa, porque de alguma forma as suas mentes precisam trabalhar excessivamente para darem contas de demandas que não fluíram do altar de Deus. Quando Deus gera uma demanda para nós, obviamente ele não joga contra o patrimônio dele. Então ele não vai nos dar um fardo e nem um peso excessivo. Deus vai nos dar sempre fardos e julgos que nós podemos carregar. Então toda vez que a nossa mente, por conseguinte a nossa vida, se sobrecarrega, faz coisas além da conta e gera uma ação que quase acaba e anula com as suas forças, isso significa que é a sua mente trabalhando além do que ela deveria. Você não está descansando em Deus. Você está fazendo com que a sua mente trabalhe excessivamente para dar conta de coisas que não foram produzidas no altar de Deus. Em outras palavras, em palavras mais simples, você arruma os seus rolos, você fica caçando problema e a sua mente tem que trabalhar excessivamente para dar conta da resolução dos problemas. Se você conhecesse a Deus, você descansaria nele, porque ninguém confia em quem não conhece. E hoje eu quero falar sobre uma terceira lei da mente, que é a lei da atividade subconsciente. Então vou repetir, lei da atividade subconsciente. O que a lei da atividade subconsciente nos ensina? Ensina que quando a mente humana aceita uma ideia, ela vai usar todos os recursos que possui, que está dentro da alma humana, para colocar esse pensamento em prática. Vou repetir, a lei da atividade subconsciente diz que quando a mente humana aceita uma ideia, ela vai usar todos os recursos para que tal finalidade seja alcançada. Então, essa é a terceira lei da mente, lei da atividade subconsciente. O que significa isso? Toda vez que eu penso algo, toda vez que a minha mente aceita uma realidade, subconscientemente, ou seja, não precisa que eu torne isso muito formal, de forma subconsciente a minha mente vai começar a buscar informações de como colocar isso em prática. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo bem claro e bem simples para você entender onde que eu quero chegar. Eu estou aqui agora dentro desse ambiente aqui, dentro desse quarto que eu uso como um pequeno escritório para mim. E se a minha mente aceitar o seguinte pensamento, eu tenho que sair daqui agora e eu tenho que ir no banheiro, então eu tenho que ir na cozinha. Vou ter que ir na cozinha pegar um copo de água para mim. Quando eu assumo esse pensamento, a minha mente aceita essa ideia, eu tenho que sair desse lugar onde eu estou e ir até a cozinha buscar água. É algo involuntário, eu não preciso de muito protocolo para isso. Involuntariamente, a minha mente vai buscar informações de dentro da minha alma de como que eu coloco essa ideia que eu aceitei em prática. Como é que eu vou até a cozinha para buscar água? Então, pensando na dinâmica aqui um pouco da minha casa, a minha mente vai entender pela prática, por aquilo que ela já está acostumada a fazer, pelas informações que já estão dentro de mim, por conhecer aqui a minha casa, que eu preciso sair desse quarto, eu preciso dobrar o corredor, eu preciso seguir até o pequeno corredor aqui da minha casa, eu preciso virar à direita, seguir um pouquinho mais à frente, pegar um copo na prateleira e ir até o bebedouro e pegar a água. E da mesma forma voltar para esse ambiente. Alguém vai pensar assim, mas bispo, isso é doideira, eu não penso assim. A minha vida não é tão minuciosa assim, a minha vida não é tão protocolar assim, eu faço as coisas no automático. Escute uma coisa, é por isso que o nome dessa lei é lei da atividade subconsciente.
é algo que está intrínseco dentro da sua mente e que você não precisa de muitas formalidades para fazer e para viver assim. Alguém pode pensar, poxa, o bispo Bruno é meio estranho, né? Olha todo o ritual que ele está narrando e descrevendo para ir simplesmente na sua cozinha pegar um copo d'água. Escute, eu não sou uma pessoa que cria esses cenários e mecanismos minuciosos para sair de um quarto e ir na cozinha beber água. Estou aqui detalhando o que a minha mente faz, mesmo que eu não perceba isso, por ser uma atividade subconsciente. Foi Deus quem fez a mente humana assim. E a ciência apenas sistematizou isso e catalogou isso e descreveu isso e nominou isso como lei da atividade subconsciente. Mas quem fez isso foi o próprio Deus. Aonde que eu quero chegar com isso? Se nós possuirmos e controlarmos essas leis da mente e associarmos cada uma delas a princípios da palavra de Deus, nós então vamos cumprir uma ideologia, uma ideia de Deus que é ter o controle de tudo aquilo que Ele nos permitiu ter e ser. Nós vamos conseguir usar tudo aquilo que Deus nos deu como ferramentas e possibilidades para potencializar a vontade dele na nossa vida. Aí alguém vai perguntar, mas bispo, isso aí é muito doido, né? Como é que eu vou controlar a lei da atividade subconsciente se o senhor mesmo diz que é algo involuntário dentro de mim? Calma aí, a gente precisa entender então todo o mecanismo. Se toda vez que a minha mente acolhe uma ideia, ela vai buscar em todas as partículas do meu corpo informações de como colocar isso em prática, ou seja, pensei, vou na cozinha beber água. Naturalmente a minha mente vai buscar informações de como que eu vou fazer esse percurso até a cozinha e ela vai encontrar dentro de mim informações suficientes para isso, porque eu faço isso toda hora. Da mesma forma, toda vez que a sua mente acolher uma ideia, a sua mente vai buscar informações dentro de você, dentro da sua alma, de como colocar isso em prática. Agora imagine só, a sua mente acolhe uma ideia qualquer, e toda vez que ela for precisar colocar essa ideia em prática, o que ela vai encontrar dentro da sua alma? Quais são as referências? Quais são as informações que você tem colocado dentro da sua alma para que a atividade subconsciente extraia o melhor de dentro da sua alma? Usando o exemplo que eu estou dando aqui desde o início, para sair desse quarto onde eu estou, ir para a minha cozinha e pegar um copo de água, a minha atividade subconsciente já trabalha naturalmente buscando as informações dentro de mim de como que eu faço para chegar na cozinha. Já estão aqui essas informações. Agora, já imaginou se você começar a colocar para dentro da sua alma informações conectadas com vontades, propósitos e intimidade com Deus? Toda vez que a sua mente acolher uma ideia, ela vai buscar dentro da sua alma informações de como colocar isso em prática e vai encontrar princípios de Deus lá. Esse é o grande problema da vida de muitas pessoas. Tem gente que procura pessoas como eu, pastores como eu, e procura e dizem o seguinte: eu já tive várias conversas com pessoas das igrejas locais assim, me ajude, a minha vida está muito ruim, eu sei que a minha vida não precisava ser tão ruim, mas eu não sei como fazer. Quando alguém diz, eu não sei como fazer, eu sei aonde que eu quero chegar, eu sei como que deveria estar a minha vida, mas eu não consigo fazer, ou eu não sei como fazer. Quando alguém chega a exprimir essas frases, essas palavras, isso significa que a lei da atividade subconsciente está ativa, mas está encontrando informações imprecisas ou equivocadas dentro da sua alma para colocar os seus propósitos de vida em prática, em ação. O que acontece com pessoas que dizem, eu gostaria de ter uma vida melhor, fazer coisas diferentes, eu não consigo? O que essas pessoas estão gritando, mesmo sem entenderem sobre a lei da atividade subconsciente, que elas estão dizendo o seguinte: a minha mente acolheu uma ideia de vida boa, mas toda vez que ela vai buscar informações dentro de mim de como colocar isso em prática, ela encontra informações equivocadas. Tem gente que pede assim, poxa, coloque a mão aqui na minha cabeça, expulsa esse demônio, porque eu não consigo ter uma vida boa.
Eu não estou aqui para descredenciar o diabo, os demônios, não, tá bom? O diabo vai continuar sendo diabolos, ele vai continuar sendo adversário de Deus e do seu povo. Os demônios são anjos decaídos que estão aí trabalhando contra as intencionalidades de Deus. Então não estou aqui para falar contra ações malignas, não. Elas existem e quando elas tomam a vida da pessoa e tornam a mente da pessoa um ninho de demônios, tem que expulsar mesmo em nome de Jesus. Eu não estou aqui para descredenciar isso. Eu estou aqui para dizer que nem tudo se origina com ações demoníacas. Tem gente que não consegue ter uma vida boa porque toda vez que a sua mente acolhe boas ideias, toda vez que Deus libera um desafio e a sua mente acolhe isso, claro que acolhe, você quer ter uma vida boa e de qualidade, a lei da atividade subconsciente vai buscar dentro da sua alma informações de como colocar isso em prática. Só que ao invés de encontrar princípios de Deus dentro da sua alma, encontra tudo que é tipo de lixo, encontra todo tipo de informações imprecisas. E aí, é por isso que a lei da atividade subconsciente, trabalhando ativamente em você, ela vai encontrar informações equivocadas ou imprecisas e por isso você nunca consegue colocar em prática boas ideias. Repito, a lei da atividade subconsciente, ela nos ensina que quando a mente aceita uma ideia, a mente vai usar todos os recursos para tal finalidade. Aí eu digo para você, homem e mulher de Deus, aí eu digo para você nesse momento, você já imaginou se você começar a caminhar e andar suficientemente com Deus, a ponto de princípios de Deus estarem conectados na sua alma? E toda vez que você acolher uma boa ideia, a lei da atividade subconsciente encontrar princípios da vontade e da verdade de Deus dentro de você e ela te ajudar a fazer as coisas pelo modo de Deus, a cumprir finalidades pelo modo de Deus, você já parou para imaginar onde você pode chegar? Eu penso em sair daqui agora e beber água. Lá na minha cozinha, minha mente aceitou essa ideia. A minha mente vai buscar informações de como colocar isso em prática. E aqui dentro de mim já tem informações suficientes para que a minha atividade subconsciente sugue a informação de que eu tenho que levantar, dobrar o corredor à direita, seguir um pouquinho reto, dobrar de novo à direita e chegar na minha cozinha. E pegar o copo na prateleira onde ficam os copos, aonde a gente bebe água aqui. Toda vez que a sua mente acolher uma ideia de Deus, ela vai buscar informações de como colocar isso em prática. E se ela encontrar coisas imprecisas, pecaminosas, coisas desconectadas com o trono de Deus na sua vida, ela vai sempre te levar a tomar rumos diferentes dos de Deus. Primeira lei da mente, lei da substituição. Você quer ter uma vida regida por coisas melhores do que você tem tido influências? Substitua pensamentos. Tudo que é de Deus e vem do trono de Deus, é elogiável, tem boa fama, isso ocupe o seu pensamento. Começa a colocar coisas de Deus para dentro da sua mente. Segunda lei da mente, lei do relaxamento. Se a sua mente trabalhar excessivamente, se é uma autossabotagem, você se cansa, parece que tem 200 anos quando você só tem 50, parece que você nunca teve a alegria de ter tido 15 quando você já tem 60. Você trabalha para dar conta dos rolos que a sua mente acabou acolhendo. Quando você conhece Deus e confia nele, você relaxa nele. Terceira lei da mente, lei da atividade subconsciente. Você acolheu uma ideia, sua mente vai começar imediatamente a trabalhar para colocar isso em prática. E eu espero que quando a sua mente buscar dentro da sua alma informações de como colocar em prática as ideias que você acolheu, que ela só encontre princípios de Deus e não princípios humanos, conexões com o pecado, conexões com coisas que não se originaram do altar de Deus. Dessa forma, você vai possuir a sua mente, como Jesus orientou os seus discípulos. Jesus falou: vocês possuirão as vossas almas, vocês vão ter o controle das coisas, vocês vão conseguir associar as suas vidas a projetos de Deus. Eu encerro lembrando você,
As leis da mente não são princípios da ciência humana ou da medicina propriamente dita. As leis da mente são ferramentas que Deus colocou dentro da mente humana, e se Ele colocou isso, diz a Bíblia em Provérbios 3, em Eclesiastes 3,14, que tudo que Deus faz tem propósitos eternos. E Ele faz tudo que faz para gerar respeito, temor e conexão entre Ele e o ser humano. Se Deus colocou a lei da atividade subconsciente dentro da minha mente, da sua mente, é porque Ele gostaria que nós usufruíssemos disso para a glória dEle. Deus te abençoe. Próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre a quarta lei da mente. São 7 semanas. Com essa de hoje eu estou já na terceira semana. Nós ainda teremos 4 semanas pela frente dessa série de mensagens e de reflexões aqui sobre as leis da mente. Se Deus quiser, próxima quarta-feira às 20 horas, eu vou estar falando sobre a lei da prática. Deus abençoe sua vida. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, em mais um Quarta com o Bispo. Fique na paz.